bem, William Lima, treinador do Petrolina, é o nosso convidado de hoje. Professor William Lima, meu. Professor William Lima. Boa tarde a todos que fazem parte da emissora, né, Wilson, e a todos que estão ouvindo, né, é uma satisfação estar aqui, falar um pouco dessa nossa trajetória, falar um pouco do Petrolina e contar um pouquinho de história, né, de tudo aquilo que a gente viveu nesse período aí no futebol e nesse ano que foi um ano até aqui muito bom para o futebol petrolinense. Caiu assim a ficha, você, nos seus melhores sonhos, imaginava que você podia ser finalista, principalmente nesse ano, com os problemas que vocês viveram no início da temporada, né? Assim, de início não, porque a gente começou o trabalho um pouquinho mais tarde e terminamos que a gente não conseguiu manter a mesma equipe que a gente subiu ano passado e a gente teve um pouquinho de dificuldade para o início de competição. Mas depois que o grupo foi formado, a gente foi, né, fazendo alguns jogos bons, a gente foi vendo que era possível, né, e acreditando e trabalhando para isso, né, e graças a Deus as coisas deram certo e o Petrolina hoje né, é o terceiro colocado do Campeonato Pernambucano e ele tem um calendário para o ano que vem, né, mas isso a gente não pode deixar por aqui, não pode ser, não pode entrar em zona de conforto. E já trabalhar já para o ano que vem, já pensar em coisas maiores, né? Uma competição ainda melhor no Pernambucano, uma Série D, né? Quem sabe pensando no acesso também, fazer com que a cidade ela abrace o clube como abraçou nesse final de competição, que os recursos venham, né? Que a estrutura melhore, para que as coisas melhorem também. E a gente tem certeza que a gente vai ter esse período aí de 8 meses para planejar e reorganizar tudo para que as coisas no ano que vem sejam melhor ainda. Você é filho aqui de Petrolina? Como é que é a sua história aqui, sua relação com Juazeiro, com Petrolina? Então, eu sou filho de Juazeiro, né, natural de Juazeiro. Mas já moro em Petrolina há mais de 30 anos, né, meus pais vieram para cá para trabalhar, mas ainda tenho raiz em Juazeiro ainda, né, minha família toda paterna mora em Juazeiro, a materna em Petrolina, mas moro em Petrolina há 30 anos, né, então... No Petrolina, né, no Clube Petrolina, são algumas passagens, né? A primeira como atleta. Né, sim, você foi jogador de futebol, né? Isso, eu fui atleta do Petrolina de 2000 a 2006. E nesses 6 anos consegui ainda jogar algumas primeiras divisões. A gente, né, teve uma relação boa com o clube. Você era zagueiro, né? Era zagueiro, né? Joguei de zagueiro. Só que em 2007, né, eu tive uma grave lesão no joelho e nesse período a gente não tinha um aparato médico como se tem hoje, né? De se fazer cirurgia e ter uma recuperação mais rápida. E eu resolvi que naquele período eu teria que parar e buscar outras coisas, né? Foi nesse período que eu parei, fui buscar conhecimento, fazer uma universidade. Já comecei trabalhando no clube já em 2008, já como auxiliar técnico, né? Na época. Que legal, deu uma sequência. Né? Mas bem jovem ainda, acho que com 28 anos, né? E trabalhei até 2011, 2012. Quer dizer que você parou com quantos anos de idade? Parei com 27 anos. 27 anos, né? Com 27 jovem, anos eu parei de jogar. Ainda tinha uma boa estrada aí pra correr, né? Isso, é porque o futebol hoje, o mercado hoje, ele te oferece mais coisas, né? Há um tempo atrás ele não te oferecia muita coisa, não. Você tinha ali um campeonato pernambucano, né? As redes de contatos não eram como é hoje, né? As redes sociais, né? As imagens, os vídeos que hoje a gente consegue fazer, né? Um material para que o atleta ele possa ser visto em vários lugares, a gente não tinha isso, né? Era muito do conhecimento, da conversa e, né? Eu parei muito cedo, né? Mas parei com o propósito de estar dentro do futebol ainda, estudando e fazendo preparador físico, ser treinador. Já estou no Petrolina desde 2019, vim como auxiliar técnico, depois treinador de juniores, né, e fui conquistando meu espaço para que as coisas fossem acontecendo. Você, que bairro que você mora aqui em Petrolina? Qual a sua infância e juventude foi por onde aqui? Então, a minha infância e juventude foi toda na Coab Massangano. Morei na Coab Massangano. Lá estudei, né, fui atleta da escola Humberto Soares e passei 20 anos da minha vida na Coab Massangano, né? Mas depois que casei, fui morar no Rio Corrente. Hoje eu moro no Rio Corrente já há quase 20 anos também já, né? Então grande parte da minha vida foi na Coab Massangano e agora outra parte no Rio Corrente é onde moro até hoje, né? E Petrolina é uma cidade que a gente tem um carinho muito grande
de trabalhar aqui, né? Porque a gente tem muitas relações, a gente tem construído muitas coisas aqui e é importante esse momento agora na cidade, né? Mas eu sempre falo que o Vale ele é muito rico, né? O nosso Vale ele é muito rico e ele tem muitos profissionais qualificados, seja em qualquer área. O que falta às vezes é oportunidade, para que as pessoas possam aparecer e possam conquistar o seu espaço. Aí você se formou em educação física. Eu acompanhava você. Hoje também é um treinador licenciado pela CBF. Hoje você tem know-how para trabalhar em qualquer clube da Série A do Campeonato Brasileiro. Como é que funciona essa coisa de treinador, William? Isso, a minha primeira formação é como... Eu sou formado em geografia, né? Minha primeira formação. Eu tava vendo aqui, o caso tal de geografia, Martins. Pra educação física deu uma invertida. Que de nada aí, né? Mas assim, na época, o curso de educação física, ele não tinha ainda aqui na nossa... Ele teve na nossa região há um período atrás, né? Na UPE. Depois ele foi extinto. E quando eu parei de jogar, eu precisava fazer uma universidade e precisava de um curso superior, porque a gente, né, a gente sempre buscava isso, tinha né? muito isso, você tinha que ter uma formação superior, fazia o que aparecesse. Aí eu fiz o curso de geografia, foi um curso que me trouxe muito conhecimento também, mas logo, estando no terceiro, quarto período de educação física, de geografia, comecei em educação física, né? Comecei a educação física, terminei o curso de educação física em 2011, depois fiz o curso de fisiologia na Gama Filho, depois fiz educação física no bacharelado, porque eu tenho as duas formações de bacharel e licenciado, trabalho em várias áreas. E ano passado concluí o curso de treinador de futebol. Esse curso é um curso oferecido pela CBF, que acontece no Rio de Janeiro. E para trabalhar nas séries principais do futebol brasileiro tem que ter esse curso, né? Então eu passei aí... Você hoje está habilitado aí para trabalhar em qualquer clube. Alô, Flamengo! Alô, Mengão, tem uma vaga lá, né, vai? Então espera. Aí vai desfalcar o Petrolina, rapaz. Você é torcedor de que time? Quem é o seu time de coração? Depois do Petrolina, né? A gente começa a trabalhar futebol, a gente começa a perder um pouco do vínculo com outras equipes, porque é necessário, né? Mas o primeiro clube que eu torci enquanto criança foi o Bahia, né? Lá em 88, quando a gente acompanhava o Bahia ser campeão brasileiro, né? Eu com meus 7, 8 anos comecei a gostar de futebol. Aquele povo todo. E é o primeiro clube que eu começo a torcer, mas hoje no futebol a gente... Depois que vira profissional, você aí tem o clube que você torce é aquele que você tá, né? E hoje quando você vincula seu nome a um clube, termina que futuramente se aparecer algo é ruim, né? Aí termina que a gente... A galera não perdoa, não. O cara sai na rede social procurando uma palavra do cara elogiando, por exemplo, um cara que torce pro Internacional, se ele falou alguma coisa lá, ele não vai ser nunca treinador, jogador, né? Nada no Grêmio, né? E a mesma coisa em Belo Horizonte. É impressionante isso, né? As pessoas não separam, o torcedor é muito passional. Todo mundo isso, né? Eu tava até vendo uma reportagem ontem de uma divulgação de um atleta que foi pro Santa Cruz. Né? E só porque divulgaram que ele tinha passado pelo esporte, gerou uma revolta muito grande da torcida, né? Só porque colocaram o escudo do esporte na divulgação, dos clubes que ele passou, né? Mas isso é algo no futebol que também precisa ser quebrado também, porque é um lado profissional, né? É o trabalho do cara, né, gente? É um lado profissional. Então hoje o curso de licença da CBF, eu tenho a licença A, não é, que é a penúltima licença, a próxima licença que tem a licença Pro, mas é uma licença que é feita para convidados. O curso ele tem a licença a C, a B, a A e a Pro. A Pro qual a diferença da A para Pro? A Pro é uma licença que você já faz e já te dá o direito de trabalhar fora do país. Trabalhar fora do país, a licença Pro ela te oferece isso. Mas para trabalhar no Brasil hoje a licença a licença A. Já, né? A licença A. Eu terminei ela esse ano, né? Aqui na região tem pouca gente que tem isso, talvez só você, não? Tem mais gente aqui? Eu não sei se as pessoas, se alguém tem algum tipo de licença, né, especificamente, né? Mas acredito que a licença A eu tenha sido o primeiro a ir fazer lá, né, lá no Rio de Janeiro, porque o acesso não é fácil, né? É um curso de difícil acesso, muito disputado, né? Tem questões políticas também, e eu passei quase 2 anos aí tentando ingressar nesse curso. É um curso que não é fácil de ingressar, e ainda mais que você tem que passar 15 dias lá no Rio de Janeiro, né? Você tem que deixar as coisas aqui, e isso aconteceu justamente ano passado, num período de competição. Foi no período que eu precisei me ausentar do clube por 1 semana,
mas deu certo, né? Mas valeu a pena. William, Esse curso, teve uma certa época, ele até hoje paga até um preço por isso, que é o Renato Gaúcho lá do Grêmio. Do Grêmio atualmente, né? Ele paga muito por isso, por ter falado demais, né? Porque todo treinador precisava ter o curso, ele não tinha, ele tinha uma estrada e ele não queria ir para participar. Se capacitar, se capacitar. Falou isso em rede nacional, né? Ele falou em rede nacional e pagou um preço caro. Até hoje, quando ele erra e falha, os caras dizem, né? De fato e de direito, o que é que agrega em valor o curso? Então, em relação ao Renato, né? Inclusive ele foi usado de exemplo no curso lá, porque Renato fez o curso. Ele teve que fazer, porque não podia trabalhar. Ele teve a rejeição de início porque... isso muito do atleta falar que não precisa da formação, mas hoje é necessário. Tanto você, ex-atleta ou profissional de educação física, eu acho que o conhecimento ele é sempre válido em qualquer área. Né? E acho que nesse período que o Renato, ele falava muito que não precisava tudo, mas inclusive ele foi usado até como exemplo na nossa turma de curso lá, que ele fala que o curso hoje é algo necessário, porque é uma troca de experiência, uma troca de valores, você conhecer outros trabalhos. Aprender sempre vale para todo mundo. Sempre bem-vindo, né, Zé? E o curso, ele te traz isso, né? Claro que a gente tem a maior experiência para o futebol é a prática, né? Se você não tiver no meio ali do futebol, é algo que se torna um pouco difícil, mas a troca de conhecimento, não é? A busca de coisas novas, ela é sempre importante em qualquer área. E no futebol não é diferente. Para o jogo, você se questiona muito. Nós temos bons treinadores, vencedores que não foram jogadores. Alguns grandes treinadores, Barreira, por exemplo, se não me engano, parece-me que não jogou, né? Ele vem da área de educação física. Paulo Autuori também não foi jogador. Tem alguns técnicos vencedores, nomes famosos que não são, mas... Lembra do Washington Rodrigues lá do Flamengo? Radialista, né? Radialista. No Flamengo, rapaz. O jogador facilita ser treinador na hora desse convívio com o jogador em campo, de corrigir o erro. Por exemplo, você foi zagueiro, né? Eu pressuponho que você... de fora, você consegue enxergar ali. É mais fácil para o jogador? Melhor o jogo? Como é que, ou não? Ou depende muito? Ajuda, né? Ele ajuda, esse convívio como atleta, ele ajuda, mas ele não é suficiente. Ele não é suficiente porque você não consegue ver as coisas com outro ângulo também, né? Você vê muito como jogador. E às vezes o jogador, enquanto você enquanto jogador, ele não busca o conhecimento, ele não busca interagir também sobre algumas situações, né? O porquê de muita coisa, né? E o conhecimento, ele te traz isso, né? De você buscar o porquê de muita coisa, o entender o que é um sistema tático, o que é um modelo de jogo, por que se faz aquilo, né? Enquanto atleta, e muitas vezes eu não pensava nisso, né? Eu pensava em chegar a treinar e ir embora e executar, mas eu não tinha muito entendimento de muitas coisas, né? E hoje não. Hoje a gente, além de passar isso para o atleta, né? De situações dentro de campo, como também extra-campo, alimentação, sono, treinamento e outras coisas mais, né? Então, ser jogador, né, às vezes as relações elas facilitam em algumas situações, mas isso não é suficiente para um trabalho. Eu acredito quando a pessoa é jogador e tem já um conhecimento, principalmente no aspecto de convivência, né, de psicológico, para lidar com um jogador, talvez facilite mais, mas tem que ter um pouco mais do que só ser jogador, né? Isso. E assim, a minha formação enquanto atleta, ela foi muito boa porque eu tive contato com alguns treinadores, né? Mas a minha formação enquanto treinador, eu precisei passar por várias situações para ir melhorando, e como acontece até hoje, né? Desde de iniciação, trabalhar com crianças, com jovens, até trabalhar com sub-20 e profissional, para você entendendo que cada um se comporta de uma forma diferente, você tem que ter um entendimento diferente em algumas situações, né? Então as experiências, elas são muito válidas, né, para tudo, né? Ser atleta ajudou muito porque existem algumas coisas também que é preciso ter a vivência. Tem a vivência, né? O comportamento do atleta, ele é diferente. Né? Você não consegue tratar um atleta de futebol como uma pessoa comum em qualquer outro segmento, por várias situações, né? Cultural, né? E ter estado dentro ajudou muito, mas é preciso ter outras coisas também, ter o conhecimento científico também, que hoje tem ajudado muito o futebol. Às vezes a gente vê um jogador todo certinho e não rende tanto. Às vezes tem um
aquele que pula a cerca, aquele... O indisciplinado, né? O indisciplinado, o barqueiro que às vezes vai lá dentro e resolve. Então, administrar isso, né? Talento, gerenciar cabeça, isso é complicado. Aí realmente tem o lado psicológico que o cara tem que ter, né, William? Então, são 30 cabeças diferentes. Você né? só começar a primeira, como era você em campo como jogador? Na época de jogador, você era um cara, aquele do treino, aquele ali 100%? Disciplinado? Ou tem situações que você diz, não pode fazer o que eu fiz? Não, assim, eu sempre fui um atleta muito aplicado, porque era zagueiro, não tinha uma estatura muito boa, né? Não era alto, não tinha, né, tanto recurso como fisicamente, né? E precisava treinar muito, né? Então eu sempre treinei muito, mas fui um atleta muito calado, e muito observador. Né? Muito observador, gostava muito de observar tudo, né? Mas gostava muito de trabalhar, porque na época era necessário, por algumas limitações que a gente tinha, e precisava muito trabalhar, né? E eu trago muito isso para meus atletas também, né? Porque alguns vão ter o dom, vão ter o talento, mas isso não é suficiente. E às vezes não aproveita, joga fora, mas isso né? não é suficiente, e junto do dom, junto do talento, ele tem que ter a aplicação, não é? o querer, né? De a todo momento estar buscando, estar melhorando. E eu sempre fui assim como atleta e procuro ser assim também enquanto profissional e passar isso para eles também, que a todo dia a gente precisa melhorar, não é? A gente não é fácil você lidar com atletas que às vezes você não conhece, né? Por exemplo, esse time que a gente tem esse ano foi um time que foi montado com 12 dias nessa competição. 12 dias, né? As pressas, né? Você considera que foi sorte? Como é que deu liga isso aí? Você define Eu até hoje não consigo, porque uma competição estadual com Pernambuco tem 3 grandes times, tem o Retrô agora, que é uma grande equipe, tem um Salgueiro. O próprio Central, né? O Salgueiro, que é um time que já foi campeão. Já foi campeão pernambucano. Você tem times aí com 50, 100 anos, times que estão a 30 sem descer da primeira divisão. O que é que se atribui aí porque o normal não acontece assim, né? O Petrolina subiu com a expectativa, acho que 100% das pessoas acreditavam que subiu para descer, né? E de repente deu tudo ao contrário. O que liga foi essa? Então, primeiro, quando Deus bota a mão, né? Tudo é abençoado, né? Mas assim, foi um grupo que comprou a ideia. Né? Um grupo que comprou a ideia, foi um grupo que fez tudo aquilo que a gente pedia, eles estavam comprometidos com todo o processo. Né? Mas assim, eu tenho 4 anos de clube. Né? Comecei como treinador nos juniores, depois mais 2 anos de segunda divisão e agora na primeira divisão. Né? Então nesses 4 anos de clube, a gente nunca deixou de estar entre os 4 colocados no Pernambucano, seja no campeonato de juniores, seja na segunda divisão e seja na primeira divisão. Né? Então tem muito trabalho nosso, que eu falo trabalho nosso assim, da diretoria, de uma comissão técnica que está comigo já há 4 anos, de grandes profissionais que estão comigo também, muito conhecedores de tudo que se faz, né? Tanto na parte física como auxiliar técnico, como treinador do goleiro, e isso contribui muito para o processo também. Então são 4 anos de muito trabalho. Eu sempre digo que isso não começou hoje, né? Esse resultado que a gente teve nessa competição, mesmo estando com jogadores novos que vieram, a gente também tem alguns meninos que encontraram um ambiente próprio. Isso, a gente também tem alguns meninos que estavam com a gente já há 3, 4 anos também já, e que entendiam mais ou menos a filosofia de trabalho, entendiam muito, e isso contribuiu muito também, né? Junto com escolhas assertivas também, porque a gente teve algumas escolhas de atletas que deu muito certo, né? Atletas comprometidos. Como é que esse processo de escolha foi a partir de você? Foi orientação, indicações? Como é que Petrolina formou esse time assim em tão pouco tempo? Hoje o futebol tem uma rede de contato muito grande, né? Você consegue ter contato com muitos outros treinadores e pessoas que estão envolvidas com futebol. E grande parte de atletas foram indicações de outros treinadores, outras pessoas que já trabalharam, até mesmo de jogadores que estiveram aqui. Aí, né? Eu tenho um fulano ali que jogou comigo ano passado, tal, vai te ajudar muito. Vocês deram, até isso foi prejudicial, porque vocês tiveram um apoio da Juazeirense com a vinda de uns 4, 5 jogadores ano que depois passado tiveram que voltar, retornar, né? Na subida, no acesso, vocês tiveram essa força, né? E aí, de repente, teve que não puderam contar também com isso. Isso, a gente tem um grupo muito forte na segunda divisão ano passado, né? A gente tem alguns jogadores que estiveram na Juazeirense, outros que estão em outros clubes hoje jogando. E inclusive alguns deles foram indicação de outros desses que estavam aqui, né? De atletas que estão na Juazeirense hoje.
indicaram alguns atletas, outros treinadores também que indicaram. A gente começou com alguns treinadores, eles indicaram alguns atletas também. E deu certo, né? Deu certo, né? Deu liga. A gente começou com dificuldade, porque assim, no primeiro jogo contra o Salgueiro a gente empatou 2-2 fazendo um grande jogo, mas só que a gente com 30 minutos do segundo tempo a gente tava esgotado já, né? Nossa. Aí depois jogo contra o Sport, depois jogo contra o Ibis, a gente, né, ainda com um pouco de dificuldade, só que com o passar do tempo, com o progresso do treinamento, com algumas ideias sendo colocadas, a gente conseguiu dar esse encaixe, né? E tendo esse encaixe, a gente conseguiu fazer grandes jogos, né? Jogos que a gente fez aqui em casa muito bons, e jogos fora de casa também foi que deu uma pra gente respirar melhor. O jogo do Central que a gente ganhou fora, o jogo do Retrô que a gente empatou fora, né? O jogo do Belo Jardim que a gente ganhou fora, e foi dando liga, né? Petrolina tem Todo uma jogo que participa, como chegava que junto. vestiu a camisa mesmo, né, William? Faz diferença isso? Essa relação com a torcida, ela se estreitou muito nos últimos jogos, né? E eu nunca vi o que eu vi no jogo com Santa Cruz aqui, né? Acompanho o futebol aqui há 25 anos aqui, desde atleta, né? Quando eu comecei lá no Juazeiro, no Juvenil de Juazeiro, até hoje eu nunca vi aquilo que eu vi aqui no jogo Petrolina de Santa Cruz. Não é aquela atmosfera de vibração, daquela loucura no final foi uma coisa uma coisa poderosa. Quase infarta 15, a gente quase infarta aqui. Cara, assim. eu e Martins nós ficamos assistindo aqui, porque eu não pude ir o nosso programa terminou 6 horas, mas velho, foi muita emoção. E desde o primeiro jogo com o Salgueiro a gente já teve um bom público já. E todos os jogos foram assim, né? Um apoio, a torcida comparecendo, a torcida fazendo festa, vibrando muito com o clube. E isso fez muita diferença no decorrer da competição, porque traz confiança ao atleta também, né? Quando você tem uma torcida que apoia. E a torcida ela foi fundamental no decorrer da competição, né? E eu tava foi até uma postagem minha de rede social, eu disse que a gente conseguiu trazer aquele que se tinha antigamente no futebol, né? O prazer de estar no estádio. Resgataram mesmo. Resgatar aquilo que o futebol ele sempre teve aqui na nossa cidade, na nossa região, né? Com Petrolina, com Juazeiro, com Juazeirense. E a gente conseguiu isso. E isso é preciso ser mantido, né? Agora é manter, né? Porque não é fácil também. Você já tem uma visibilidade, já não é mais surpresa para os grandes de Pernambuco. Então você já tem toda uma preparação diferente, né? Isso, agora é tentar manter, né? É trazer esse público, aumentar esse público, né? Fazer com que essa relação vá além do jogo, né? Que se torne uma relação, né, de torcida e clube, compra de camisa, engajamento social e outras coisas mais que hoje é necessário no futebol. E a gente espera que nesse período aí que vai ter aí para se planejar e organizar tudo, isso aconteça. Falar do professor William é um prazer, né? Tive um primeiro contato. Bruno Lopes. Um contato já com o professor William, ainda na Juazeirense, quando ele foi fazer um estágio lá, né? Na oportunidade, acho que era o Carlos Aveiro que estava esperando na Juazeirense. E posteriormente, quando eu entrei no Petrolina, fui muito bem recebido, sempre atencioso, sempre se mostrando muito estudioso. Para mim, uma grata surpresa, né? Um abraço. Bruno Lopes, abraço, querido. O homem do marketing lá do Petrolina. Homem do Portal Zap. Muito bem. Pois não, William. A gente tava conversando aqui antes, né? O Bruno foi quem mudou a cara da rede social do Petrolina, né? Hoje o Petrolina ele tem uma quantidade maior de seguidores, né? É um clube que tem um engajamento muito, muito bem maior. Porque o Bruno tem feito um trabalho excelente aí, à frente de toda a mídia social do Petrolina. É um cara que tá sempre lá ajudando, né? E ele até criou um jargãozinho lá, né? Ele tem um plano e às vezes quando eu encontrava com os meninos na rua, qual o plano de hoje, professor? Mas assim, eu conheci o Bruno na época de Juazeirense e eu tava fazendo estágio lá da minha licença. O treinador na época era o Aguinaldo Liz. Aguinaldo Liz, né? No dia que eu cheguei, o Barbosinha tinha saído e tinha subido o Aguinaldo, né? Que me recebeu muito bem lá e foi lá que eu tive o primeiro contato com o Bruno. Mas a gente tem uma relação muito boa de trabalho, né? Ele é um profissional muito qualificado e a gente espera que ele continue no clube para fazer o que ele vem fazendo e muito bem feito à frente das mídias sociais do clube. Um cara que é do bem, tem um coração enorme. Foi um prazer enorme trabalhar com ele. Agradeço ele muito pela oportunidade, né? De ter confiado no meu trabalho. E como pessoa, como ser humano, um cara nota 10. E o Igor foi um atleta que veio com a indicação de outro atleta, né?
O Diego Aragão indicou o Igor. O Diego Aragão hoje ele é o capitão do Sergipe lá, é um jogador que, né, já experiente já. E ele disse, ó, eu tenho um jogador para trazer e você não vai se arrepender, porque além de ser um grande atleta, é um grande homem, né? É um cara que vai, né, agregar muito ao grupo, né? E o Igor, né, enquanto atleta, foi um atleta que nos deu uma resposta, né, extremamente positiva, porque é um cara que gosta muito de treinar, é um cara de uma qualidade técnica, ele dispensa comentário. E assim, eu procuro sempre, com os grupos que eu trabalho, entender o atleta como um todo, né? Porque o atleta ele não está ali desassociado a uma questão emocional, uma questão psicológica, porque não tem como render em qualquer área, né? Em qualquer área que a gente esteja, que a gente trabalha, a gente tem que estar bem, né? E eu procuro muito, né, entender o lado do atleta também, para que ele possa me dar um retorno também, né? E às vezes ele não vai conseguir me dar o retorno por outras situações que não seja só o futebol, né? A gente precisa muito entender isso. Como é que é esse limite, professor? Entre ser o paizão e ser o cara duro? O chefe. Tem uma fórmula, não existe, porque tem treinadores que são muito duros, muito rígidos e funciona, às vezes não funciona. Tem muitos que são paizão e coisa e tal. Também e o não cara funciona, acha que pode tudo. Tem um limite, ou para cada jogador é uma estratégia diferente, porque grupo não é fácil, né? Não existe uma fórmula, né? É isso e isso, e vai dar isso daqui, né? Não tem como você... E principalmente em relação ao comportamento, né? Você vai ter profissionais que cobram mais, que às vezes até xingam mais, né? que tem um comportamento de uma forma, e outros que vão ser totalmente diferentes, né? Mas assim, eu sempre procuro ver... muito o lado psicológico do atleta, né? A gente teve alguns casos assim bem específicos, né? Por exemplo, o Carlos Acauã, né? Foi o atleta que fez o gol contra o Santa Cruz, né? Ele é um menino que tá com a gente aqui tem 3 anos, né? E em certo momento, eu assim, um atleta de muito potencial. E chegou um momento, ano passado ele pediu para ir embora, ele não terminou a segunda divisão porque ele tava com problema pessoal com o filho doente. E a primeiro momento era uma doença, não é tratável, que a criança, 2 anos, o filho dele tem, que a criança ia fazer o tratamento, ia ficar boa, né? E ele voltou, me pediu para voltar esse ano, ele voltou, né? E assim, no início do trabalho, o Carlos começou jogando, mas só que assim, eu via Carlos muito cabisbaixo em algumas situações, cabeça baixa, e às vezes, né, acontecia algumas coisas, ele não vibrava muito, né? E eu fui chamar ele para conversar e saber entender o que era, né? E o filho de Carlos estava com uma doença séria, um tratamento sério, né? E aí eu fui conversar com ele em relação a isso, né? Que ele precisava ser a força, ser a fortaleza para a família dele, né? Ele não podia baixar a cabeça, ele não podia, ele não podia transparecer uma fraqueza para aquele momento. E depois desse período que eu conversei com ele, ele teve um crescimento muito grande. E foi premiado ali, jogo decisivo, né? E assim, fez gol contra o Afogados, fez gol contra o Santa Cruz, fez ótimas partidas. Hoje é um atleta, é um menino que tem 22 anos, mas que é pretendido por outros clubes, né? Ele é de onde? Ele é de Acauã aqui, né? Próximo o nome dele é em relação à cidade próximo aqui dele, de Afrânio Paulistana, né? Ele é aqui perto. Mas assim, foi uma relação que foi além do lado técnico, né? Eu tive que conversar com ele, eu tive que entender o porquê que ele tinha caído um pouco de rendimento. E assim, outros você tem que ser um pouquinho mais duro, né? Que é muito... Tem pessoas que só vão também no tranco também. Só vai, né? no grito. Mas assim, não existe uma fórmula de bolo, uma receita de bolo, você vai construindo um perfil no decorrer da sua carreira. E eu assim, mas eu sempre me preocupo muito com o lado do ser humano também, porque a gente não consegue desassociar. E às vezes o futebol vai passar e as pessoas vão ficar, e a gente tem que ter essa boa relação, tratar todo mundo bem. O jogador, principalmente jogador nesse nível aí, Série D, que joga competições, também tem vida dura. Todo mundo pensa que jogador tem vida fácil, que o cara que é só alegria, de né, longe, já os salários que não são compatíveis, às vezes joga pelo sonho de jogar. Amor, né? Tem que entender tudo isso, né? Alguns pelo sonho, outros... Eu vou... Essa pergunta o senhor vai responder, mas já quero, inclusive, encaixar na minha pergunta uma outra coisa que eu às vezes, dá vontade de entrar na televisão. Agora a gente vê os comentários, principalmente nas grandes redes de televisão, Martins, que é sobre essa coisa dos campeonatos estaduais, né?
a grande imprensa, a grande mídia acha que campeonato é só o brasileiro, né? Não entende que tem milhares de pessoas que vivem do futebol, atletas que não conseguiram chegar nas primeiras divisões. Nem todo time é Flamengo, né? Nem todo time é Corinthians. Exato, né? Essa semana eu vi os caras lá numa mesa redonda lá em São Paulo. Que campeonato estadual tem que acabar, isso não vale nada. Só atrapalha. E quantas pessoas, quantos sonhos, quantas pessoas vivem disso, né? O que você acha disso? Porque há um trabalho, né, sendo construído pela grande mídia, as grandes televisões. E surgem grandes jogadores dos estaduais, né? E é daqui que vem as grandes redes de televisão que vendem os grandes campeonatos, coisa e tal. Já contando um pouco dessa história, dessa relação de dificuldade com os atletas, como é que você vê essa questão? Falando de atleta, o atleta, ele, além da dificuldade financeira, porque os clubes menores, eles não têm não pagam salários exorbitantes como a gente vê na TV, não é? E eles também têm um salário como o custeio das suas dívidas também, né? Do dia a dia, né? E assim, é difícil, não é? Aí entrando no mérito aí dos campeonatos estaduais, né? O Brasil é diferente de tudo, né? A gente não pode pegar o Brasil e querer comparar com a Europa e fazer o que faz na Europa. Você não pode pegar um país com uma dimensão continental que a gente tem e querer comparar com Portugal, com França, com Inglaterra, que é do tamanho do estado da Bahia. Aí eu jogo para você uma pergunta. Qual foi a última vez que o Brasil foi campeão mundial? 2002. Tem quantos anos? 21, né? 20 e tarará já, né? 21 anos, né? E o último título mundial de um clube foi em 2012 com o Corinthians, né? Isso. E nesse período de tempo aí, a gente tem tentado copiar tudo que acontece na Europa. Exatamente tudo. E as coisas não têm dado certo. As coisas não têm dado certo. Por quê? Porque nós somos diferentes. Na várzea, no campinho, é onde o jogador é forjado e é diferente. O nosso futebol é diferente. Ele é um futebol que porque tem muita atleta. Se você pegar qualquer clube do mundo hoje, você vai ter um atleta brasileiro. Mas por quê? Porque ele foi formado em um centro de treinamento, um Flamengo, um São Paulo, não. Ele surge da várzea. A grande maioria é do interior, Ele surge do interior, ele surge da repetição. Interrompendo o William, o próprio Bruno Henrique do Flamengo não teve base, né? Eu acho que o Michael também. O Michael não teve base, jogadores que... E muitos, o sonho morre antes de chegar, né? Tentam, desistem. Que são casos raros, né? O Bruno Henrique e o Michael, que eu estou citando aqui. O processo de formação, ele é importante, né? Mas o jogo, ele é tão importante quanto o processo de formação. Exato. E às vezes o jogo, ele tá ali na esquina, ele tá no campeonato de várzea, ele tá no campeonato ali do professor que monta escolinhas ali. E nem todo mundo vai ter o acesso a chegar num clube grande e treinar num clube grande e sair de um clube grande para uma seleção, não. E até porque a criança da periferia, a criança de classe média baixa, ela não tem acesso a nenhum outro esporte que não seja o futebol. Ele vai jogar tênis com a raquete de R$2.000, R$3.000. Hoje nós temos aí, por exemplo, o beach tênis aí, que é uma febre. Uma raquete mais barata custa R$500, R$600. O futebol não, o cara faz uma bola de meio e vai jogar uma bolinha... No meio da rua mesmo? No meio da rua, uma bola para 50 alunos, a bola de manhã, de tarde, de noite, até acabar. Verdade. É tudo isso, né, William? Então, só complementando, né? Então, assim, não tem como acabar com os campeonatos estaduais. Não tem como, porque é algo histórico e cultural, né? E até financeiro também para os clubes de menor porte, né? Existe uma identidade muito grande de algumas cidades com alguns clubes. Você tem no Brasil aí 5 mil clubes aí, você vai ter 20 clubes na Série A, 20 na Série B e 20 na Série C, não tem como, entendeu? É algo que tem que ser repensado, claro. A organização, a reestruturação do futebol, ele tem acontecido. Depois da Copa do Mundo, a gente tem melhores estádios, melhores treinamentos. O calendário tem que ser adaptado. Um calendário mais organizado, mas não tem como acabar com o estadual. Você tem uma ideia agora, a gente tem um atleta que está indo que foi para Santa Cruz, né? E ele saiu da onde? É um atleta que o Emerson está no Santa Cruz, acertou com Santa Cruz. O artilheiro do campeonato, inclusive. Né? O Emerson, há 4 meses atrás, estava jogando várzea. E foi um atleta que eu fui atrás dele, disse ele que precisava investir um pouquinho na sua carreira. É de onde ele? Ele é daqui de Casa Nova. Aqui de Casa Nova. E hoje já acertou com Santa Cruz. Artilheiro da competição até hoje, a gente tem as finais ainda. Então é um atleta que saiu das várzeas, dos campos menores. Então isso não pode acabar. Um treinador que eu tenho que falar, uma pessoa muito do bem, corre pelos seus ideais, briga pelos seus atletas. É uma pessoa que sempre é comunicativo, sempre procura manter o grupo unido, o grupo focado.
Foi um prazer gigantesco poder trabalhar com ele, onde ele me deu a oportunidade de assumir o gol do Petrolina, onde tive total confiança dele, total confiança de poder fazer o que eu sei fazer dentro do gol, né? Alan, grata surpresa, né? Alan chegou pra gente aqui, Alan de São Paulo, né? Alan teve uma base no Palmeiras, mas estava parado, e Alan chegou pra gente faltando 10, se a gente teve 12 dias para começar a competição, Alan chegou com 10 dias antes. Não começou jogando, né? Entrou depois, mas foi essencial para tudo, né? Acho que Alan foi o diferencial do nosso time. Nos momentos que a gente precisou dele, ele correspondeu muito, muito bem, né? E no jogo decisivo do Santa Cruz ele fez a diferença nas cobranças de pênalti no jogo, né? Então, Alan é um menino que a gente espera que esteja aqui ano que vem, e a gente também torce que ele consiga grandes coisas também, porque ele merece, é trabalhador. Dele? Alan, eu acho que tem 25 anos. Novo, jovem ainda tem muito jovem. Foi fundamental, né? Mas foi de grande importância o Alan, porque a gente tem uma competição antes do Alan e pós o Alan. Ele entrou no terceiro jogo, né? Depois do terceiro jogo a gente teve 7 jogos, ganhamos 5, empatamos 2. Depois que ele entrou. Então ele foi fundamental para tudo. Meu nome é Gilmara, profissional de educação física. Aproveito a oportunidade para falar do meu colega de trabalho, colega de profissão, o William. Um profissional dedicado, competente, focado, simples. O William tem essa habilidade, né, de entregar ao ser humano, seja qual for a fase da vida, seja trabalhando com criança, com adolescentes, com jovens, com adulto, com idosos. Ele tem essa habilidade, né, de entregar o seu melhor no seu ambiente de trabalho. Então, isso faz de um William um profissional de excelência, um profissional que tem uma essência, uma humildade para trabalhar com outros seres humanos. Então, agradeço essa oportunidade, desejo tudo de bom para você, William. Você é uma pessoa de excelência. Né? Não sei como vocês acharam a Gilmara aí. Meu amigo. Aqui é igual um Globo Repórter. A produção aqui Gilmara é colega de trabalho já há quase 7 anos também, né? A gente compartilha algumas coisas lá em Juazeiro, né? De trabalho. A gente trabalha com outros públicos lá também, né? Porque o futebol ele ainda não nos dá o retorno financeiro suficiente para a gente manter o ano todo, né? E um abraço a Gilmara, né? Que também é uma profissional também muito qualificada, da mesma área que eu, dentro da educação física, né? Muito qualificada e obrigado por tudo. Sou Lucas Miranda, advogado e membro da diretoria do clube. Para mim é um prazer enorme poder falar desse cara, que é o professor William Lima. Um ser humano incrível, um exímio profissional, né? Que tem dedicado a sua vida ao futebol, né? Tem muito histórico dentro do futebol petrolinense e, acima de tudo, ele é de um caráter invejável, admirável, né? Agradeço a Deus por ter a oportunidade de trabalhar com ele, que agrega muito, constrói o clube cada dia mais e é um entusiasta, né? Ele tem feito do Petrolina um time grande. Lucas foi um divisor de águas, né, no clube. Lucas chega em todo esse processo aí de quando o clube necessitou, né, de recorrer ao Supremo, ao TJ em Recife, foi ele que fez toda essa correria, né, e o clube conseguiu ganhar porque estava certo, né, naquele período de segunda divisão que a gente perdeu os pontos, que eu considerei que era quase impossível, porque a gente não vê isso, né? Realmente os tribunais superiores é difícil contrariar uma decisão como teve aqui. Realmente foi na parte jurídica, a Petrolina foi muito forte. Ele sempre disse que a gente ganharia no Supremo, né? E assim, ele chegou ao clube dessa forma. Eu conheci o Lucas, né, nos babas, como a gente fala, né? E fui conhecendo o Lucas no dia a dia. Depois do Lucas estar envolvido com a parte judicial, ele chegou ao clube para agregar em muita coisa, né? Foi para falar do professor William, eu acho que a gente passaria dias e dias de conversa falando sobre a personalidade que ele tem. Então, só tenho a agradecer essa parceria nossa, que somos amigos desde criança, vivemos no mesmo bairro, então a gente tem aquela amizade antiga. Quando eu fui assumir em 2019, ele foi a primeira pessoa que eu conversei com ele sobre o Petrolina.
A resposta que ele deu que teria que mudar muitas coisas lá dentro do clube. E a gente começou em relação falando sobre base, que a gente queria dar oportunidade para garotada da cidade, que a garotada da cidade tivesse um local onde pudesse jogar bola, que não fosse a dificuldade de um pai ter que ficar bancando o menino fora da cidade para se tornar um jogador profissional. Então, isso em 2019 a gente começou essa batalha e graças a Deus de 2019 só foi frutos. A gente esse ano foi excepcional. Pegamos aí classificação de Série D, Copa do Brasil, mas isso não foi à toa. Isso foi um projeto que tinha 2019, 2020 e esse projeto nosso não era para 2024, era para 2025. O Jefferson ele me convida para voltar ao clube e eu disse ao Jefferson, Jefferson, eu volto ao clube, mas com esse propósito aqui da gente mudar algumas coisas, trabalhar isso, deixar isso de lado. E ele me deu a confiança, que é o mais difícil, né? Você acreditar no trabalho, né? Manter um trabalho, e ele fez isso. Né? Então, é um cara que eu conheço há bastante tempo, é um cara que também é um entusiasta do futebol, gosta muito do futebol. Né? E eu agradeço mais a Jéssica pela oportunidade. Eu sempre digo a eles que eu sou muito grato ao Petrolina pela oportunidade, e isso a gente não pode deixar de reconhecer. Né? Então, um abraço para todos e o futuro, a minha palavra é gratidão. E o futuro, como é que é? O Petrolina agora tem um calendário o ano que vem, já começou as tratativas, você continua no Petrolina, como é que é seu planejamento aí para o futuro da sua carreira? A gente tem mais 8 meses aí para terminar o ano, né? Talvez apareça alguma coisa, talvez não, eu não sei ainda. Até agora não tenho nada concreto, mas o clube precisa se planejar. Né? A gente não conversou ainda sobre algumas coisas específicas como competições, contratação, porque tem muito tempo ainda. Ainda lá pro competições final do terminando, ano, né? Mas aí vai ter esse momento de conversa, né? E a gente vai esperar, vamos dar o tempo, né? Para ver o que é que vai acontecer. E se for da vontade de Deus, a gente vai continuar no clube. Se não, se aparecer uma coisa melhor, a gente vai analisar, né? E vamos aguardar para ver o que é que vai acontecer. Muito bem. Beleza, professor William, muito obrigado. Eu sei que chegou, ouvintes mesmo do programa devem ter mensagens aí, mas infelizmente o tempo é curto. Não tem como a gente colocar todo mundo, mas quero lhe agradecer e encerrar o programa aqui lhe parabenizando. Você fez história, né? Santo da casa não faz milagre, isso aqui acabou. Santo da casa faz milagre também, porque o que vocês fizeram esse ano foi milagre, não é? Vocês tiraram leite de pedra com um orçamento pequeno, enfrentando grandes orçamentos, com viagens dificultosas, com a falta de apoio que o clube teve no início da competição, que isso também é público, todo mundo sabe, né, que o Petrolina não teve o apoio que precisava, é uma cidade rica e vocês mudaram esse conceito. E você é um dos responsáveis, como o presidente, o Jefferson, toda a diretoria, esses atletas que participaram e os demais. Então eu quero encerrar o programa parabenizando você, né, lhe desejando boa sorte, né, e quem sabe em breve aí você tá lá de longe aí treinando, quem sabe no lugar de Jorge Jesus aí no Flamengo. Alô, você Flamengo, vamos estar aqui, Flamengo. É um estudioso e parabéns a você, muita honra e muito obrigado por nos conceder o privilégio de conhecer um pouco mais da sua história aqui na Rural. Eu agradeço, né, pela oportunidade e espero estar aqui mais vezes, né, pra gente compartilhar e falar um pouquinho mais de futebol e falar de outras coisas também, né, e é isso, futebol é isso, né? É muita entrega, a gente acha que o trabalho, nada vai vencer o trabalho, e a gente continua nesse trabalho, nessa luta aí, que a gente entende que as coisas vai continuar dando certo.